Olá, muito bom dia para você que está me assistindo ao vivo e online ou em gravação. E um bom dia para vocês que estão aqui comigo no presencial, nesse friozinho gostoso de São Paulo, né? Depois de um período bastante quente, a gente está com um clima excelente aqui em São Paulo, muito bom, graças a Deus. A questão está aí na sua tela. Godofredo foi preso em flagrante por policiais militares que o encontraram transportando no porta-malas de um veículo Fiat Siena 5 quilos de pasta base de cocaína. O veículo conduzido por Godofredo estava registrado em nome de seu primo Serapião. Conduzido para a delegacia, Godofredo foi autuado em flagrante pelo crime capturado no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, tráfico de drogas, tendo o delegado Tiro Certo apreendido o veículo, a droga e o celular do preso, além de ter adotado as formalidades legais pertinentes ao flagrante, incluindo a juntada de laudo de constatação, a comunicação da prisão ao juiz competente e o encaminhamento das peças pertinentes. Adicionalmente, Tiro Certo representou pela decretação da prisão temporária de Godofredo, a qual foi decretada pelo juiz. Após realizar as diligências pertinentes, inclusive a oitiva de Serapião, mas sem indiciá-lo, Tiro Certo relatou o feito e o encaminhou para a Justiça. 8 dias após receber o inquérito, o promotor de justiça ofereceu denúncia contra Godofredo e Serapião, bem como requereu ao juiz que determinasse a Tiro Certo que procedesse ao indiciamento de Serapião. Marque a alternativa correta. Então, nós temos um caso aí, né, um caso de flagrante delito, e nesse caso de flagrante delito por tráfico de drogas, o delegado adotou todas as medidas legais pertinentes. Só que ele indiciou apenas um dos envolvidos, não indiciou o outro. O MP, no prazo legal de 10 dias, ele denunciou em 8, então, no prazo legal de 10 dias, ele ofereceu a denúncia e requereu ao juiz que determinasse ao delegado que fizesse o indiciamento. Então, a gente vai ver agora nas alternativas o que a gente tem que responder. Então, vamos lá. Vamos mudar a nossa página aqui. Alternativa A. É correta a determinação judicial atendendo a requerimento do MP para que o delegado de polícia proceda ao indiciamento do investigado. É correto isso? Bom, a Lei 12.830, ela fala para nós o quê? Que o indiciamento é ato privativo de delegado de polícia. Tá? É ato privativo de delegado de polícia. Se é ato privativo, é o delegado que vai determinar o indiciamento. E nós temos algumas decisões importantes, e eu coloco essa decisão no material. Claro, gente, só chamando a atenção aqui, essa decisão não estava no material anterior e várias outras não estavam também. Por quê? Porque o material anterior é para vocês darem uma lida, fazerem um exercício mental ali e tentarem encontrar a resposta. Agora a gente vai, digamos, engrossar esse caldo aqui com vocês, tá bom? Então, vamos passar aqui, olha. O que o Supremo Tribunal Federal já decidiu? Já decidiu o seguinte: primeiro, caracteriza constrangimento ilegal, está lá no início aí da sua tela, caracteriza constrangimento ilegal o formal indiciamento do paciente que já teve contra si oferecida denúncia e até mesmo já foi recebida pelo juízo ACO. Por que isso? Porque era comum, o delegado relatava o inquérito, não indiciava a pessoa, o MP oferecia denúncia e requeria ao juiz que determinasse o indiciamento, ou ele próprio requisitava o indiciamento, porque ele entendeu diferente do delegado que o sujeito havia praticado o crime e oferecia a denúncia. Bom, tudo bem, o entendimento do delegado não vincula o MP, mas também não pode o MP, porque tem um entendimento diferente, requisitar o indiciamento. É isso que o Supremo Tribunal Federal está dizendo aqui. E mais do que isso, se a gente continuar aqui a nossa decisão, vamos lá. Se a gente continuar aqui a nossa decisão, a gente vai ver o seguinte, que a decisão menciona expressamente que o indiciamento é ato privativo de delegado de polícia. O indiciamento é ato privativo de delegado de polícia. A professora Campideri está apanhando aqui da lousa, vocês estão vendo aí de casa, né? Bom, descendo um pouco mais, a gente encontra, né, a citação aqui
de ser incompatível com o sistema acusatório e separação orgânica de poderes, a determinação de magistrado dirigida a delegado de polícia, a fim de que proceda ao indiciamento de determinado acusado. E aí, na doutrina, a doutrina aqui sendo citada, a doutrina do Nutt, o indiciamento é ato exclusivo da autoridade policial que forma o seu convencimento sobre a autoria do crime, elegendo formalmente suspeito de sua prática. Assim, não cabe ao promotor ou ao juiz exigir, através de requisição, que alguém seja indiciado pela autoridade policial, porque seria o mesmo que demandar à força que o presidente do inquérito conclua ser aquele o autor do delito. Ou seja, se eu... Fez uma merda aqui de novo, né? Mas tudo bem, acho que voltou para a câmera. O Natan me ajuda aí de cima. Mas o seguinte, vamos lá. Eu vou voltar para a câmera aqui, viu, Natan? Por intenção. Mas vejam bem o seguinte, eu, delegado de polícia do presente, e vocês, delegado de polícia do futuro, né? Delegados e delegados de polícia do futuro. Se nós chegamos à conclusão de que aquela pessoa praticou aquela infração penal, formamos a convicção, fazemos um despacho de indiciamento fundamentado, explicando tudo, aquela decisão é nossa, é um ato privativo nosso. Se o MP discorda, né, o MP que tome as medidas dentro da alçada dele, mas se nós entendemos, por exemplo, que aquela pessoa não praticou, não concorreu para aquela infração penal e decidimos dessa forma não indiciá-la, é um ato nosso, um ato privativo nosso. Indiciar ou não, não pode o MP requisitar, não pode o juiz determinar que a gente proceda daquela forma que eles entendem. A forma que eles entendem, eles procedem. Por exemplo, se eu não indicio, mas o MP denuncia, ok, o juiz é obrigado a condenar? Não, ele pode absolver. Ele pode, por exemplo, concordar com o delegado e absolver e discordar do MP. Ele pode sequer receber a denúncia. O juiz tem esse poder também. Então, um não tem que concordar com o outro. Tá ok? Então, o indiciamento é ato privativo de delegado, não pode o MP requisitar, não pode o juiz determinar o indiciamento. Vamos voltar aqui para o nosso material. Vamos aqui voltar para a nossa questão. Então, a A, ela não está correta. Essa A não está correta, porque não pode haver essa determinação do juiz para o delegado indiciar. Então, ela não tem que ser marcada. Vamos para B. Caso Godofredo, durante sua qualificação perante o delegado Tiro Certo, ao ser perguntado sobre o seu nome completo e demais dados qualificativos, tivesse fornecido o nome e os dados qualificativos de seu irmão ao invés dos seus, não poderia sofrer qualquer consequência, pois, além de não ser obrigado a produzir prova contra si, estaria agindo em autodefesa. Bom, vamos lá. E só deixar claro uma coisa com vocês aqui. A ideia nossa aqui é buscar cada alternativa porque está certa e porque está errada. E a gente vai verticalizar em cada uma delas. Por isso a gente só tem 20 questões preparadas que a gente vai verticalizar em cada uma delas. É a forma que eu sempre estudei, né, ao fazer questões, que era buscar a razão de cada alternativa. E às vezes a gente vai ir um pouco além daquilo que está ali. Por quê? Porque pode ser que venha, né, coisas essas. Então, no caso dessa alternativa B, por exemplo, olha só a situação. O sujeito deu para o delegado uma qualificação que não é a sua. E por que ele geralmente faz isso? Isso é comum, vocês vão enfrentar isso na carreira de vocês. Né? O sujeito preso em flagrante é levado para a delegacia. Aí tem um mandado de prisão em aberto no nome dele. Às vezes ele foi preso por um furto. Às vezes ele foi preso por uma ameaça, foi conduzido para a delegacia. Só que tem um mandado de prisão por homicídio triplamente qualificado. Tem um mandado de prisão por explosão de caixa eletrônico. Tem um mandado de prisão porque ele é membro do partido. Né? Aqui em São Paulo se fala um partido, né? O PCC, partido. Então, aí ele não dá o nome dele, ele dá o nome do primo, porque o primo tem a ficha limpa. Aí ele dá o nome do primo. Isso é crime, a atribuição de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal. E por que é crime? Porque tem uma súmula do STJ, a súmula 522, que fala que se o sujeito se atribuiu uma falsa identidade, ainda que em situação de alegada autodefesa, isso é crime, não o exime. E a gente colocou isso aqui no material em algum lugar. Súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
Ok? Então, está aí no seu material. Então, neste caso, a alternativa B, ela não está correta. Por quê? Porque ele responde criminalmente sim, tá? Responde criminalmente sim. Tá, agora é o seguinte, ele se atribuir uma falsa identidade é crime do 307. Se ele usar o documento falso, é crime do 304, é crime também, só que é outro crime. Então, se na prova de vocês o sujeito estava com uma identidade, com foto dele, mas no nome com dados de outra pessoa, dados fictícios, nome de terceiro, etc. e tal, uso de documento falso perante a autoridade, 304 do Código Penal. Ok? Se ele só se atribuir falsa identidade, 307. E se ele calar quanto à sua qualificação? Além de uma contravenção do 68 da Lei de Contravenções Penais, se ele calar quanto à sua qualificação e a polícia não conseguir qualificá-lo, isso é primeiro hipótese de prisão preventiva, 313, parágrafo 1º, e é hipótese de prisão temporária. Está lá no artigo 1º, inciso 2, segunda parte da 7.960 de 89. Então, professor, mas ele não é obrigado a fazer prova contra si? Ele tem o direito ao silêncio? O direito ao silêncio, artigo 186 do CPP, é quanto aos fatos que são imputados a ele, aos fatos e circunstâncias imputados a ele, quer seja na investigação, quer seja no processo criminal. Ele não tem direito ao silêncio quanto aos seus dados qualificativos. Até que o artigo 186 é muito claro, quando diz o seguinte, olha, ele vai ser, primeiro, qualificado, depois ele vai ser cientificado do que consta contra ele, e aí, num terceiro momento, é que ele vai ser interrogado. Aí num terceiro momento é que ele vai ser informado do seu direito de permanecer em silêncio. Está no 186 do CPP. Então, primeiro ele é qualificado, depois de ser qualificado, é dado ciência a ele do que pesa contra ele, e aí sim, a partir de agora, você tem direito ao silêncio, e vamos começar o seu interrogatório. Mas ele não tem direito ao silêncio quanto aos seus dados qualificativos. Dados qualificativos ele tem que informar, e tem que informar com verdade, sob pena de, se ficar calado, além da contravenção do 68, prisão preventiva do 313, parágrafo 1º, ou prisão temporária do artigo 1º, inciso 2, segunda parte da 7.960 de 89. E se ele mentir atribuindo-se falsa identidade, crime. A súmula 522 do STJ fala que é crime, e a atribuição de falsa identidade está no 307, o uso de documento falso está no 304, ok? Então, com isso aqui, né, numa alternativazinha bobazinha dessa aqui, a gente traz um monte de informações para vocês. Vamos para C. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, gente, que eu não mostrei, sobre o indiciamento. Eu não sei se todos vocês já tiveram conhecimento dessa portaria, a portaria DGP 26, de 30 de outubro de 2023, do Delegado-Geral de Polícia aqui de São Paulo. Ela fala do indiciamento e ela trouxe aqui uma novidade em termos de positivação, que é o desindiciamento, né? Então, o parágrafo 3º dela fala que quando o delegado de polícia, em razão da aferição de novas circunstâncias, verificar nos autos de inquérito policial que não mais subsistem as razões técnicas ou jurídicas que motivaram o indiciamento, poderá, de maneira fundamentada, promover o desindiciamento do investigado, e aí ele vai tomar algumas providências, inclusive oficiar ao instituto competente para fazer as alterações. Então, é ato privativo do delegado indiciar, mas o delegado pode também desindiciar, tá? E isso, a doutrina já trazia há muito tempo essa possibilidade de desindiciamento. Eu, particularmente, fiz desindiciamento só uma vez na minha vida, nesses 20 anos de carreira, mas é algo que é possível, sim, né, de ser feito. E quando eu fiz o indiciamento foi até um erro meu, eu havia indiciado alguém erradamente, e as investigações revelaram que aquela pessoa não tinha participação no crime, então a gente fez o desindiciamento dela, né? É algo que acontece e, pelo princípio da autotutela, a gente tem que corrigir os nossos erros quando a gente os pratica, tá bom? Então vamos para a alternativa C, vamos lá. O acusado que solto não atender à intimação para o interrogatório não poderá ser conduzido coercitivamente para tanto, mas se intimado para o ato de reconhecimento
ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, como o ato de identificação criminal, por exemplo, caso não compareça nem justifique a ausência, poderá ser determinada a sua condição coercitiva. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma alternativa que corresponde à verdade. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que não cabe mais a condução coercitiva para interrogatório. O Supremo olhou lá para o artigo 260 do CPP e disse, ó, essa expressão para interrogatório não foi recepcionada pela Constituição Federal. Então, o 260 fala, né, que cabe, se o acusado, intimado para o interrogatório, para o ato de reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, se ele não comparece, cabe a sua condução coercitiva. Ok? Aí o Supremo disse, olha, para interrogatório não cabe mais. E o Supremo explicou, né? O Supremo disse o seguinte, olha, tornou-se obsoleta a condução coercitiva de alguém para um ato no qual ele não é obrigado a falar. Se ele tem direito ao silêncio, por que cargas d'água que eu ainda vou continuar permitindo a condução coercitiva dessa pessoa se ela não é obrigada a falar? Só para qualificação? Ah, mas tem outras formas da polícia qualificar o sujeito, não precisa conduzi-lo coercitivamente para isso. Então o Supremo entendeu ainda, né, como obter dicta da sua decisão, dizendo o seguinte, olha, tornou-se obsoleta a condução coercitiva para um ato no qual o sujeito não é obrigado a falar. Agora, como ratio decidente, né, como razão da decisão, o Supremo diz o seguinte, olha, a condução coercitiva para o interrogatório, ela primeiro, ela fere o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade. Por quê? Porque eu estou conduzindo alguém coercitivamente, ainda geralmente numa fase embrionária, em que eu estou geralmente em investigação, ou ainda na primeira instância, num processo de conhecimento. Então, numa fase embrionária, eu estou conduzindo alguém coercitivamente para o interrogatório. Isso não é tratar alguém como inocente. Então, eu estou ofendendo o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade. Eu estou ofendendo ainda o direito de liberdade. Por quê? Ainda que por um curto espaço de tempo, eu estou tolhendo a liberdade daquela pessoa. Ela perde o seu direito de ir e vir naquele momento que ela está sob condução coercitiva. Por quê? Porque ela fica disponível para a polícia. Se eu estou com uma ordem de condução coercitiva, entre aspas, é um mandado de detenção naquele momento, meu amigo. Você está sob condição coercitiva, você não pode ir para onde você quer. Você vai me acompanhar agora, na hora que eu quero. E agora, vamos embora. Então, você fere o direito de liberdade de alguém que ainda é presumidamente inocente. E, por fim, você ataca o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, como ratio decidendi, como razão de decidir, o Supremo usou esse tripé constitucional, né? Presunção de inocência ou não culpabilidade, liberdade e dignidade da pessoa humana. Tá? E disse, para interrogatório do artigo 260, a expressão para interrogatório não foi recepcionada. Mas, atenção, o próprio Gilmar Mendes, que foi relator desse caso, ele deu uma decisão posterior dizendo o seguinte, olha, mas cabe a condição coercitiva para o ato de reconhecimento. Por quê? Porque o ato de reconhecimento é um ato em que a pessoa não tem que atuar positivamente. É apenas, né, uma atuação, é apenas uma passividade, é um ato passivo por parte do investigado. Então, eu coloco essa decisão do Gilmarzão aqui, meu amigo, meu brother Gilmar Mendes, eu coloco essa decisão dele. Aqui está a decisão das ADPFs 395 e 444. E aqui está a decisão do Gilmarzão no HC 151395, em que ele reconhece a possibilidade da condução coercitiva para o ato de reconhecimento. E aí o Supremo ele fala o seguinte, olha, e cabe a condução coercitiva para o ato de reconhecimento, não cabe para o interrogatório, mas explica, essa impossibilidade de condução coercitiva para o ato do interrogatório que nós estamos decidindo aqui, não afeta outras possibilidades, não só do ato de reconhecimento, ou outros atos que não possam ser realizados pelo sujeito. Por exemplo, identificação criminal. Não tem como eu fazer um ato de identificação criminal sem a presença do sujeito. Porque identificação criminal ou vai ser a foto com a coleta dos digitais, ou, dependendo da situação, vai ser a coleta de material biológico para fins de DNA.
Então, não tem como eu fazer essa identificação criminal, lá da Lei 2037, sem a presença do sujeito. Então, cabe condição coercitiva também, esse outro ato, que sem ele não pode ser realizado. O exemplo é a condição coercitiva para identificação criminal. Agora, o que geralmente vem em concurso de delegado? Cabe a condução coercitiva do acusado, do investigado, do indiciado, do réu, para a reconstituição do crime ou reprodução simulada dos fatos? Não. E por que não cabe? Porque, de cara, é um ato que pode ser realizado sem a presença dele. A reconstituição do crime ou reprodução simulada lá do artigo 7º do CPP é um ato que prescinde, que não necessita da presença do acusado. Lógico, se ele for e expor a versão dele, tanto melhor. Mas ele não é obrigado a participar da reconstituição do crime, da reprodução simulada dos fatos, porque é um ato que pode ser realizado sem a presença dele e ele não é obrigado a produzir prova contra si. Então, se é um ato que pode ser realizado sem a presença dele, ele não pode ser conduzido coercitivamente para esse ato. E, geralmente, não a VUNESP, mas, por exemplo, a FGV gosta de colocar... A FGV, o SEBRASP, gostam de colocar da seguinte forma: a participação do acusado no ato de reconstituição do crime fica ao seu alvedrio, que é uma expressão utilizada pelo Supremo Tribunal Federal. Fica ao seu alvedrio, ou seja, a seu critério. Ele participa da reconstituição do crime se quiser. Se não quiser, não pode ser conduzido coercitivamente para isso. Agora, e testemunha e vítima? Essas podem ser conduzidas coercitivamente. A vítima para prestar declarações, a testemunha para prestar depoimento e, inclusive, para o ato de reconstituição. E a gente encontra o fundamento para isso da vítima lá no 201, parágrafo 1º, e da testemunha no 218, ambos do CPP. Então, cabe condução coercitiva da vítima e cabe condição coercitiva de testemunha, a vítima para prestar declarações, a testemunha para prestar depoimento e ambas para o ato de reconstituição do crime. Bacana? Então, já estamos no material? Estamos. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui. Estamos na letra... Então, marcamos a C. A C está correta. Marcamos a C. Mas a gente não para aqui, a gente tem que saber por que a D e a E estão erradas. E vamos agilizar, professor Campideg, que está quase acabando esse primeiro tempo. Vamos lá. Por se tratar de crime de tráfico de drogas, aplica-se o procedimento especial previsto em lei própria, devendo o interrogatório dos réus ser o primeiro ato da instrução criminal. Bom, isso aqui é outra coisa que já foi decidida pelo STF. O STF decidiu, lá no habeas corpus 127.900, habeas corpus 127.900, o STF decidiu o seguinte: em todos os procedimentos regidos por leis especiais, leis que estão fora do CPP, deve ser observado o artigo 400 do CPP. A gente encontra lá no CPP, no 400, no 411 e no 531, a gente encontra um procedimento muito semelhante. O que está lá? É o rito da audiência de instrução e julgamento. Aí fala que primeiro serão colhidas, são prestadas as declarações do ofendido, ou seja, da vítima, a vítima fala, depois testemunhos de acusação, depois testemunhos de defesa nesta ordem, depois esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, como último ato da instrução criminal, o interrogatório do réu. Isso está no 400, procedimento como ordinário. Isso está no 411, procedimento especial do júri. Isso está no 531, procedimento sumário. Então, no CPP, está resolvido. Não está resolvido onde? Nas leis especiais. Aí você tem lá, por exemplo, Código de Processo Penal Militar, Lei de Tráfico de Drogas, Código Eleitoral, que prevêem o interrogatório como primeiro ato da instrução criminal. Se você olhar na lei, ainda está lá. E o Supremo diz o seguinte: não vale mais aquilo, vale a orientação que eu estou fixando aqui no habeas corpus 127.900, ou seja, o interrogatório tem que ser o primeiro ato da instrução criminal, e quando a gente vai, está aqui no seu material também, está aqui, HC 127.900, decisão publicada em 3 de agosto de 16, então, onde ainda consta que o interrogatório
ele tem que ser feito primeiro, não vale mais, ele tem que ser o último ato da instrução criminal. O interrogatório tem que ser o último ato da instrução criminal, mesmo nos procedimentos especiais. Então, tráfico de drogas, processo penal militar, crime eleitoral, que ainda prevêem o interrogatório como primeiro ato da instrução criminal, não valem mais. Salvo engano, o Decreto-Lei 201 de 67 também, que fala dos crimes de prefeito, também prevê isso. Onde tiver escrito, não vale mais. Eu vou só fechar aqui, viu, pessoal? Só fechar aqui este bloco fechar essa questão antes da gente mudar o bloco aqui. Pessoal da técnica, me aguarda um pouquinho aí, não esqueci não, tá? Mas vamos voltar aqui só para a gente fechar então a última alternativa. Rapidinho. Alternativa vamos lá. Caso seja decretada a prisão preventiva de Godofredo, apenas o juiz que a decretar deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Obrigação essa que não passará para o Tribunal de Justiça em caso de atuação como órgão central. Essa é mentira. Por quê? Porque era assim, mas deixou de ser. O STJ havia firmado entendimento de que eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse bloco, porque senão vai ficar muito grande, que essa explicação ela vai merecer tempo, e aí, na sequência, a gente continua, tá bom? Então, vamos lá, eu vou encerrar a gravação, e na sequência a gente continua. Bom, então, vamos no segundo bloco, vamos nos dar esse tempo, sem correria, para a gente poder explicar isso aqui, porque é coisa que pode ser cobrada na sua prova, é sempre bom ficar muito claro. Então, nós estamos a nossa alternativa que está dizendo que, caso seja decretada a prisão preventiva de Godofredo, apenas o juiz que a decretar deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. A gente está se referindo aqui ao artigo 316, parágrafo único do CPP, que criou essa necessidade de quem decretar a prisão preventiva tem que revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. E a alternativa está dizendo o seguinte, que essa obrigação não passa ao Tribunal de Justiça em caso de atuação como órgão recursal. E o que a gente falou aqui? Que era assim, mas deixou de ser. O STJ tinha esse entendimento de que, como o 316, parágrafo único, fala que o órgão que decretou tem que revisar, então, se o juiz decretou, ele tem que revisar a cada 90 dias enquanto o processo está com ele. Se o desembargador decretou, ele tem que revisar. Se o ministro da STJ decretou, ele tem que revisar. Se o ministro da STF decretou, ele tem que revisar. Mas quando o desembargador, o ministro da STJ e o ministro da STF, quando eles não decretaram, estão apenas atuando como órgãos revisores, eles não tinham que decretar. Esse era o entendimento do STJ. E eu coloco esse entendimento aqui para vocês no material, e por isso que esse material está bastante grande, mas eu prefiro fazer assim do que deixar alguma coisa para trás, né? Então, esse era o entendimento do STJ, o entendimento que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então, o STJ, né, tal o antes aí, ele entendia que essa obrigação de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias era de quem havia decretado. O tribunal, o STJ, o STF, atuando como órgãos revisores, não tinham que revisar. Mas esse entendimento do STJ, ele caiu, porque o STF, na ADI 6581, entendeu diferente. Opa, professor Campideri fazendo coisa errada. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. O STF, na ADI 6581, entendeu que a necessidade de revisão da manutenção da prisão preventiva, ela deve acontecer enquanto não for encerrado o processo de conhecimento, ou seja, enquanto não forem encerrados os recursos em segunda instância. Se a gente olhar na dicção do STF, né, ele fala o seguinte, olha, o artigo 316, parágrafo único do CPP, aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de Segundo Grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância, ainda não transitada em julgado. O que o STF está dizendo aqui? Olha, o juiz de primeira instância decretou a prisão preventiva, o processo está andando, ele vai revisando até sentenciar. Sentenciou, cara, e manteve a prisão preventiva. Aí o sujeito apelou. O sujeito apelou.
o juiz manda para o tribunal. Então, no caso de vocês aqui, né, delegados de polícia, vocês investigaram, o juiz da Justiça Estadual condenou, o cara apelou, foi para o Tribunal de Justiça. Chegou no Tribunal de Justiça, o cara está preso preventivamente. O Tribunal de Justiça, segundo a decisão do STF, tem que continuar, o desembargador relator, tem que continuar revisando a necessidade de manutenção dessa prisão preventiva a cada 90 dias. Agora, ele encerrou o julgamento no Tribunal de Justiça. Entrou o sujeito com recurso especial. A partir daí, ninguém mais revisa a cada 90 dias. Aí encerra essa obrigação. Ok? Agora, se o ministro do STJ decretou a prisão preventiva do governador, ou o ministro do Supremo decretou a prisão preventiva do patriota, a cada 90 dias eles têm que revisar. Porque aí eles são a autoridade que decretou. Ok? Agora, o juiz de primeira instância decretou, o sujeito foi condenado, apelou. O desembargador ficou revisando, assim como o juiz de primeira instância, tem que revisar, o desembargador ficou revisando também. TJ ou TRF encerraram ali o processo de conhecimento, realizaram a cognição plena. Mas aí o sujeito não satisfeito interpôs recurso especial e recurso extraordinário. E aí? O que acontece? Tem o STJ ou o STF continuar revisando? Não. O Supremo disse que não. Só tem que continuar revisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva até o exaurimento dos recursos em segunda instância. É isso que mudou. Ok? Entendemos isso? Aí você pode dizer, mas por que não é o juiz de primeira instância que continua revisando enquanto está no tribunal? Porque encerrou a jurisdição dele. Ele sentenciou. Houve apelação, foi para o tribunal, o juiz de primeira instância não tem mais jurisdição naquele caso. A jurisdição passou para o desembargador relator no TJ ou TRF. Está lá com o desembargador. O desembargador tem que revisar. TJ decidiu em definitivo ali, a sua parte não cabe mais recurso. Já está no STJ ou no STF, aí já não tem mais a revisão. E como que faz o controle disso? Habeas corpus. Está demorando demais o STJ lá? Coisa... Entra com habeas corpus, requer, faz petição, faz o que for. Né? Vai ter aquela discussão, não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro relator. Não cabe. Mas o 02 do PCC de São Paulo foi solto no habeas corpus do Marco Aurélio. Né? Não cabe, mas eu dou de ofício. Né? Então os advogados continuam entrando. Né? Não cabe, mas eles dão de ofício. Mas, enfim, o que importa para nós aqui é não há revisão da necessidade de manutenção de prisão preventiva quando o STJ e STF estiverem atuando como órgãos recursais. Mas TJ e TRF1, mesmo como órgãos recursais, tem que revisar sim. Ok? Essa é a decisão do STF na ADI 6581, 9 de março de 22. Bacana? Bom, gente, eu gastei 37 minutos na primeira questão. Tem que agilizar. Senão a gente não... né? Então, vamos lá. Questão de número 2. O delegado Gastão, não é Gatão, é Gastão, chefe da Unidade de Polícia Judiciária Estadual, instalada em Campos do Jordão, cidade maravilhosa, recebeu uma denúncia anônima, dando conta de que Pereba estaria guardando armas ilícitas em sua residência. Então, primeira observação aqui, denúncia anônima. Denúncia anônima, atenção, a denúncia anônima. De imediato, o delegado determinou aos agentes de polícia que procedessem à verificação da procedência da informação, tendo os agentes apurado e informado em documento oficial que realmente Pereba estaria comercializando armas em parceria com Mertiolate, sendo inclusive juntadas fotos de redes sociais de ambos empunhando armas e exibindo grandes quantias em dinheiro, além de registros policiais pretéritos em que os dois foram presos em flagrante por porte ilegal de armas. Com base na informação recebida, o delegado Gastão instaurou o inquérito e, após juntar aos autos documentos que comprovavam a inexistência de armas lícitas registradas em nome dos investigados, representou por autorização judicial para realizar busca e apreensão nos endereços residenciais de Pereba e Mertiolate, o que foi deferido pelo juiz competente. Considerando as informações acima, é correto afirmar, exceto. Então, a gente vai ter aqui aquela situação de 4 alternativas que serão verdadeiras e uma que será falsa. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Vamos ver
quais são as nossas alternativas, começando... Opa, fechei aqui sem querer. Começando da alternativa A. Vamos lá. Foi legal a instauração do inquérito policial no caso concreto, uma vez que, recebida a notícia crimes anônima, o delegado de polícia, antes de proceder à instauração do inquérito policial, determinou a verificação da procedência da informação, conforme preceitua o artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, e consoante jurisprudência sedimentada no STF, no sentido de que, embora a denúncia anônima não seja meio hábil para sustentar por si só a instauração de inquérito policial, tal informação apócrifa não inibe nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos com vistas a apurar a veracidade dos dados nela contidos. Bom, um negócio gigante essa alternativa, mas ela é verdadeira, está correta. Então, nós não vamos marcar, nós temos que marcar errada, não é isso? Tá, eu não vou ficar só nisso com vocês. É claro que eu trouxe aqui para vocês uma miríade de informações. Primeiro, a gente coloca o artigo 5º, parágrafo 3º, que fala da necessidade da VPI. A gente tem que ter VPI. Depois a gente coloca a nova lei de abuso de autoridade, que trata como crime você requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Parágrafo único, que é o que nos interessa. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Então, aqui, claramente, a lei de abuso de autoridade está dizendo o seguinte, olha, você não pode instaurar o inquérito se você não tem nada. Né? Você não tem uma justa causa para instaurar o inquérito. Isso é abuso de autoridade, né? Desde que preenchido o elemento subjetivo específico do tipo lá do artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei. Tem que lembrar disso. Mas, assim, você fica correndo o risco aqui de incidir abuso de autoridade se você instaurar um inquérito sem justa causa. Tem que ter justa causa. Agora, a denúncia anônima é justa causa? Não, não é justa causa bastante. A gente vai ver aqui decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal falando que a denúncia anônima, em regra, não é o bastante para instaurar um inquérito. Mas a denúncia anônima, ela pode ensejar a VPI, a verificação preliminar da informação, artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, tá? Que a gente mostrou aqui, tá aí o artigo 5º, parágrafo 3º, aqui na parte de cima da sua tela. Mas a gente, prosseguindo aqui no nosso material, a gente encontra uma decisão do STJ citando o Supremo Tribunal Federal, né, dizendo o seguinte, olha, deixa eu só explicar. Em regra, a denúncia anônima não é base suficiente, não é justa causa para instauração de inquérito. Essa é a regra, ok? Tem que fazer a VPI. Mas eu tenho duas exceções, essas duas exceções que eu vou tratar aqui para vocês. Duas exceções em que a denúncia anônima é o bastante para instaurar inquérito policial. E quem traz essas exceções é o Supremo Tribunal Federal e aqui está reproduzido pelo STJ. O inquérito policial não pode ser instaurado com base exclusiva em denúncia anônima, salvo quando o documento em questão tiver sido produzido pelo acusado ou constituir o próprio corpo de delito. Então, às vezes acontece do documento que está apresentado na denúncia anônima, ele ter sido produzido pelo próprio sujeito ou constituir o próprio corpo de delito, e nesses casos, segundo o STF, segundo o STJ, a denúncia anônima pode ensejar a instauração de inquérito policial. E às vezes acontece, gente, de documentos apócrifos eles darem ensejo por constituir a materialidade. Imagine, por exemplo, num crime de coação no curso do processo, em que um juiz ele é ameaçado por uma carta anônima. Uma carta anônima. Pode ser instaurado inquérito por coação no curso do processo? Deve, porque aquilo é materialidade do crime. Imagina um bilhete pedindo resgate. Pegaram aqui a filha do sócio majoritário do Santander. Sequestraram ela. Aí vai um bilhete apócrifo. O cara não vai no cartório reconhecer firma, no bilhete de resgate. Aí pega um bilhete pedindo 10 milhões de dólares para devolver a filha dele. Apocrificamente, apócrifo, anônimo. Pode instaurar com base nisso? Pode, a materialidade do crime está ali. Então, assim,
E esses exemplos são trazidos pelo Supremo, né? Bilhetes de resgate no crime de extorsão mediante sequestro, cartas que evidenciam práticas de crimes contra a honra, cartas que corporificam o delito de ameaça, documentos que materializam o crime de falsidade. Então, tem esses exemplos no informativo 565 do STF, ele traz esses documentos para nós. E eu queria chamar a atenção, eu achei que eu estava com o material, gente, desculpa. Aí, pus o material, eu estava riscando, o pessoal que está me vendo na gravação, desculpa, tá? Eu estava riscando isso aqui, só que a Anta esqueceu de colocar na tela para vocês, desculpa, tá? Mas aí, passando aqui o material, eu coloco aqui mais uma vez a portaria DGP 26 de 2023, porque ela trata também dessa questão da VPI, tá? Ela trata da questão da VPI, ela trata da questão da denúncia anônima, mais ou menos nesse sentido, né? Que quando não houver ainda a justa causa fundamentada para a instauração do inquérito, deve o delegado proceder à verificação preliminar da informação, tá? Então, a portaria DGP 26 de 2023. Por que eu estou trazendo essa portaria para vocês, gente? Porque a portaria é daqui de São Paulo, né? Vai que os caras cismam de cobrar isso aí, é bom você saber a posição da instituição que vocês estão entrando, né? Afinal de contas, aqui nós temos uma galera aqui, eu acho que vão sobrar aí fora só umas 450 vagas, o resto é tudo aqui dentro, né? Das 522, o resto é com a galera aqui do meu curso aqui, né? Bom, mas aí voltando aí para a nossa questão, então a gente não deve marcar A porque ela está correta. B, caso o Pereba celebre acordo de colaboração premiada e delate Mertiolate e outros comparsas, em todas as fases do processo, deve-se garantir aos réus delatados a oportunidade de manifestarem-se, após o decurso do prazo concedido ao réu Pereba que os delatou. Bom, nesse caso aqui, gente, eu não vou nem... Tá no material, mas eu preciso nem mostrar. Isso é texto de lei, né? A gente teve o Supremo inicialmente, o Supremo, ele decidiu, informativos 953 e 954, ele decidiu o seguinte, olha, quando tiver colaboração premiada, deve ser seguida a ordem constitucional sucessiva. O que é isso? É uma coisa que os caras criaram. Ordem constitucional sucessiva. No CPP fala que as alegações finais vão ser orais, né? 20 minutos a acusação, 20 minutos a defesa, se prorrogar da acusação por 10, prorroga da defesa por 10, e se tiver mais de um réu, esse prazo da defesa vai ser individualizado. E se o caso for complexo ou tiver um excessivo número de réus, o juiz pode, no procedimento comum ordinário, conceder às partes a possibilidade de fazer essas suas alegações finais por memoriais, no prazo de 5 dias, sucessivamente, e aí o juiz sentencia em 10 dias. Aí está no CPP, né? Acaba sendo a regra. O juiz não fica, salvo um ou outro. Eu não sei se vocês tiveram aula com o Gustavo Americano, de constitucional. O Gustavo Americano é um colega nosso lá do Supremo também. Ele é juiz na Bahia. E o Gustavo gosta de dar sentença em audiência. Ele gosta. E às vezes ele pega o MP ali, o advogado, de meio de calça na mão. Ele fala, não, alegações finais eu vou dar sentença em audiência aqui. E aí o cara, né, titubeia ali, porque não é costume, mas ele gosta. Mas então é o seguinte, quando o caso for complexo ou houver excessivo número de réus, as partes podem requerer, o juiz pode autorizar alegações finais por escrito, por memoriais, em 5 dias, sucessivamente, acusação e defesa. Fala que a defesa de réu colaborador vai falar antes da defesa do réu delatado? Não fala, mas aí o Supremo criou isso, né, nesses informativos 953 e 954, a ordem constitucional sucessiva. 5 dias acusação, 5 dias defesa de réu colaborador, 5 dias defesa de réu delatado, nesta ordem. Tá? Isso foi em outubro de 19. Em dezembro de 19, a lei anticrime incluiu o parágrafo 10A no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Então, a Lei 12.850 de 2013, artigo 4º, parágrafo 10A, passou a trazer exatamente isso que a gente colocou aqui na alternativa. Opa, está aqui, ó, em vermelho. Lei 12.850 de 2013, artigo 4º, parágrafo 10A. Em todas as fases do processo,
deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que delatou. Então, enquanto o Supremo, nos informativos 953 e 954, falava, né, dessa ordem constitucional sucessiva na fase de alegações finais, né, que tinha que ser seguida a ordem constitucional sucessiva, a lei anticrime, 2 meses depois, falou que em todas as fases do processo, e é justamente a alternativa que a gente trouxe aqui para vocês. Então, essa alternativa B está correta, então ela não deve ser marcada. Vamos para C? Vamos lá. Alternativa C. Se Pereba ou Mertiolate forem processados sem defensor, isso constituirá hipótese de nulidade absoluta. Fácil, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês no material. A súmula 523, está aqui. No processo penal, a falta de defesa técnica constituirá nulidade absoluta, porque, artigo 261, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então, está correta a C, também não era para marcar. Vamos ver a D. Vamos ver a D. Na hipótese do inquérito policial ser arquivado por decisão do juiz, atendendo a requerimento do MP, por motivo de extinção da punibilidade ou de atipicidade do fato, a decisão fará coisa julgada formal e material. Mas, mesmo assim, o promotor de justiça poderá oferecer denúncia, desde que baseada em novas provas. Bom, aqui, agora você vai dizer, professor, mas mudou isso. Agora o arquivamento do inquérito é feito pelo MP. Não tem mais isso. Cara, isso tá um negócio complicado. Por quê? Porque se você for lá no CPP, o artigo 28 fala que o arquivamento agora é feito no MP, o promotor determina, manda para o órgão de revisão do Ministério Público. Só que o Supremo, nas decisões das ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, que tratou de juiz de garantias, ele diz o seguinte, ó, o MP, quando ele fizer a promoção de arquivamento, ele tem que submeter ao juiz. E aí? O que o Supremo quis dizer com isso? Ele tem que submeter ao juiz. Quis dizer que o juiz vai ser só cientificado? Mas por que eu vou só dar ciência ao juiz? Ou o juiz vai ter que se manifestar? Isso ainda está em aberto. A doutrina ainda tem alguma confusão, alguma divergência importante, a ponto da gente ver autores de renome discutindo e cada um atirando para um lado. Tá? A princípio, ali, a decisão meio que desvirtuou 28. Mas, seja qual for a decisão tomada ao final, a gente tem que se atentar à alternativa. O que ela está dizendo? Está dizendo o seguinte aqui, está afirmando que o inquérito arquivado pelo juiz, a pedido do MP, se for por esses dois motivos aqui, extinção da punibilidade ou atipicidade do fato, faz coisa julgada formal e material. Até aqui tudo bem. Só que, olha a parte final, mas mesmo assim o promotor de justiça poderá oferecer denúncia desde que baseada em novas provas. Aqui é que está o erro. Por que isso está errado? Porque o promotor de justiça ele pode oferecer denúncia baseada em novas provas após o arquivamento do inquérito que ele havia requerido e que o juiz determinou, quando o arquivamento for o quê? Por falta de provas para persecução penal naquele momento. Então, havia falta de provas da existência do crime ou de indícios suficientes de autoria, aí arquivou. Arquivou. Pode o promotor oferecer denúncia sem novas provas? Não, porque senão não tem o mínimo de segurança jurídica. Tem uma súmula sobre isso, a súmula 524. Não sei se eu coloquei ela no material para vocês. Acho que eu coloquei ela no material. Vamos lá. Primeiro põe o material, professor Campidelli. Isso, põe o material. Ah, pôs o material, né? Beleza. Então, aí vamos lá. Ah, tá aqui o material, ó. Então, no material, o que a gente colocou? A gente colocou o 18 do CPP, que depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia.
E súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, o que estava dizendo? Dizendo o seguinte, olha, arquivou o inquérito. O MP requereu, o juiz determinou o arquivamento do inquérito. Por quê? Porque não tinha prova da existência do crime ou não tinha indício suficiente de autoria. Aí, arquivou o inquérito. O promotor requereu, o juiz determinou. Tempos depois, aparece uma prova nova. E aí, pode a polícia investigar aquele novo elemento probatório? Pode o MP oferecer denúncia com base naquela prova nova? Pode. É isso que a súmula 524 diz para nós. Mas isso é quando o inquérito é arquivado a requerimento do MP por decisão do juiz por falta de provas. Provas do crime ou provas da autoria. Ok? Ainda nesse ponto, antes de a gente entrar no erro da questão. O que é prova nova? Conceito de prova nova. Prova nova é aquela prova que não era conhecida no momento do arquivamento, no momento da decisão de arquivamento. Pode ser que ela já existisse. Ela pode ser pré-existente ao arquivamento. Ela não pode ser conhecida no momento do arquivamento. Então, um exemplo clássico é o seguinte. A jovem morreu, assassinada. Suspeitava-se do ex-namorado. Mas não tinha prova de que ele matou. Tinha prova do assassinato, do homicídio, estava lá o cadáver, mas eu não tinha prova da autoria. Aí o MP arquivou, requereu, o juiz determinou o arquivamento. 6 meses depois, a mãe dela, a mãe da jovem, vai mexer nas coisas dela, porque tem um luto, né? Passou o luto, a mãe vai mexer nas coisas para doar. Quando pega o diário da menina, abre, cai uma carta lá de dentro. Da véspera do assassinato, feita pelo namorado, à mão, dizendo, se você não voltar para mim em 24 horas, você sofrerá as consequências. Olha, essa carta já existia antes do assassinato. Ela preexistia, inclusive, ao crime. Mas era uma prova nova? É, porque era uma prova que não era conhecida. Então, prova nova é a prova que não era conhecida no momento da decisão de arquivamento. Com base nessa prova nova, esse inquérito pode ser reaberto e a denúncia pode ser oferecida. Por quê? Porque o arquivamento do inquérito, requerido pelo MP, determinado pelo juiz, foi por falta de provas, ou do crime ou da autoria. Agora, quando o arquivamento ele é por atipicidade do fato ou extinção da punibilidade, ele faz coisa julgada material e aí não há mais o que fazer. A não ser em uma situação que é bem comum aqui no estado de São Paulo, certidão de óbito falsa. Porque a certidão de óbito falsa, ela leva a uma decisão, a decisão que extingue, que decide pelo arquivamento do inquérito com base em certidão de óbito falsa, ela é uma decisão absolutamente nula. Ela não produz efeitos de coisa julgada, então, nesse caso, pode ser reaberto o caso. Por que eu digo que é comum? Né? Porque aqui o pessoal, né, pessoal mais organizado, né, eles têm a mania de ir lá e simular a própria morte e tal, e aí e vai para o Paraguai. Né? Então, o arquivamento com base nessa certidão de óbito falsa não faz coisa julgada. Então, nesse caso, pode ser reaberto, tá bom? Bom, acho que, então, a D é que tem que ser marcada, né? Porque ela tem uma falsidade aqui e nós temos que marcar o que é mentira, né? Nessa questão. E, por fim, a figura do agente. A figura do agente policial disfarçado no tráfico de drogas não exige prévia autorização judicial. Bom, isso aqui é uma verdade. A gente vai lá, eu até coloco aqui os dispositivos. Coloca, professor. Você coloca, professor, o dispositivo? Vamos ver, está aqui. Eu coloquei o da lei de tráfico de drogas, né? Mas existe também essa mesma figura lá no Estatuto do Desarmamento, né? Agente policial disfarçado na questão de armas também. Mas aqui a redação é praticamente a mesma, né? Então, nas mesmas penas incorre quem? Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos
probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. O que é isso, gente? Isso é quando o policial se faz passar por alguém interessado em comprar drogas ou armas, se for lá o Estatuto do Desarmamento, se faz passar por alguém interessado em comprar drogas ou armas, sabendo ali que aquele sujeito ele é um traficante, por exemplo, no caso de drogas, e quando esse sujeito vende as drogas, o policial faz a prisão dele. Tá? Algumas questões aqui. Primeiro, isso precisa de autorização judicial? Prévia? Não. É diferente do agente infiltrado. Agente infiltrado é outra história. Agente infiltrado, a gente tem lá, regulamentado na 12.850, infiltração policial, tem que ter circunstanciada autorização judicial, procedimento sigiloso, um monte de nuances que a gente até vai ver agente infiltrado aqui também. Tá? Agora, agente policial disfarçado, não. Imagina aqui o professor Camp, né? Professor Camp, 1,75, cabelinho crespo, pelezinha escura, né? Magrinho assim, aí bota uma camiseta regata, uma bermuda daquelas havaianas assim, toda estampada, um chinelinho havaiano assim, deixa a barba por fazer, deixa o cabelo crescer um pouquinho assim, né? E anda todo assim, tal, vai lá comprar lá um baseado. O cara vai me vender um baseado, com certeza. Essa cara de maloqueiro minha, vai vender bonito. Aí, na hora que ele vende, vem a equipe do campo e faz a prisão dele em flagrante. Então, primeira coisa, agente policial disfarçado precisa de autorização judicial? Não. Então, a alternativa está correta, nós não vamos marcá-la, ok? Até porque a gente vai marcar desse, não vai ter que anular a minha questão, né? Vai ter duas alternativas para marcar, vai anular a questão. Mas a questão é o seguinte, olha, não precisa de autorização judicial. Mas eu posso prender esse cara, professor? Isso não é flagrante provocado? Não incide aí a súmula 145 do STF, flagrante preparado, provocado? Você não pode prendê-lo pela conduta vender. Por isso que o tipo fala o seguinte, olha, quando presentes... Opa, na tela, tá? Desculpa. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, ou seja, eu tenho que demonstrar que antes da minha provocação, aquele sujeito já tinha drogas para tráfico. Como que eu vou provar isso? Bom, chega lá o maloqueiro, Camp, tá, e aí, meu irmão, tá aqui, tá, prendi o cara, me deu a droga, prendi. Aí eu vou lá, ele foi lá dentro do carro que estava parado assim na esquina, ou ele foi atrás de um muro, eu vou lá e pego lá mais 2, 3, 4, 5 papelote de cocaína, pino, ou bucha de maconha, balança de precisão, ele está cheio de dinheiro trocado, a equipe ficou filmando 2, 3 carros que chegaram, pegaram alguma coisa, foram embora, chegaram, pegaram alguma coisa, foram embora, esses carros foram abordados à frente, todos eles estavam com maconha. Você formou todo um contexto para provar o seguinte, ó, esse cara está traficando. Então, quando eu chego e provoco ele, e ele me entrega, eu posso fazer a prisão dele, não pela conduta vender, porque essa foi provocada, mas pela conduta pré-existente que já estava consumada antes da minha provocação. Por exemplo, trazer consigo drogas, guardar drogas, ter drogas em depósito para o fim de tráfico. E aí a gente tem, inclusive, aqui, antes mesmo de estar na lei... Não botei, né? Eu não botei aqui. Não, professor. Não botei. Desculpa. Eu acho que... Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Então, eu vou falar que a ANTA não colocou no material, tá? Falha nossa, né? Acontece. Mas é o seguinte, tem vários precedentes do STJ e do STF dizendo o seguinte, olha, quando o agente policial, ele se faz passar por interessado em comprar drogas, e o sujeito lhe fornece drogas, e a polícia consegue comprovar que antes daquela provocação, aquele sujeito já tinha drogas guardadas ou drogas em depósito para a traficância, embora não seja possível responsabilizar o sujeito pela conduta a vender, porque essa sim foi provocada e aí incide a súmula 145 do STF, é sim possível responsabilizar o sujeito pelo crime permanente pré-existente nas modalidades trazer consigo, ter em depósito, guardar drogas para fins de tráfico. O que é que a polícia tem que comprovar, então? Que antes da provocação, aquele sujeito já tinha as drogas para fins de tráfico. Isso
é algo relativamente fácil de fazer dentro desse contexto que eu contei aqui, beleza? Então, perdoem a minha falha de não ter colocado o material aqui, pensei que tivesse colocado, não coloquei, mas não tem problema não, depois a gente compensa vocês aí, qualquer coisa eu incluo antes de disponibilizar para vocês, eu incluo essa decisãozinha do STJ, que traz toda essa jurisprudência, que inclusive ensejou esse dispositivo, a criação desse dispositivo, tanto na lei de drogas quanto no Estatuto de Desarmamento, tá bom? Vou fechar aqui esse segundo bloco e aí a gente vai para o terceiro bloco de hoje e, mais uma vez, uma questão por bloco. Vamos lá, vamos fechar aqui.